Os ministros Nunes Marques e André Mendonça vão comandar o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições deste ano. Mas uma ala do STF tem enviado recados de que pode fiscalizar e intervir nas decisões da Corte Eleitoral deste ano. O caso veio à tona após uma decisão liminar do presidente Nunes Marques, que suspendeu a pesquisa Atlas Intel, atendendo a um pedido do PL. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que ouviu ministros de forma reservada, citaram como exemplo a cassação do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi levada à Suprema Corte após uma decisão do TSE. Segundo esse magistrado, o julgamento abriu as portas para que o STF se posicione em determinados processos. Deixa eu começar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, como você observa essa divisão dentro da Suprema Corte, essa descrença de alguns ministros para a atuação de Nunes Marques e André Mendonça à frente do Tribunal Superior Eleitoral? Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, existe a possibilidade de alguns ministros ou dessa ala insatisfeita tomar as rédeas da situação e reverterem decisões tomadas por esses dois magistrados à frente do TSE. O que isso indica? Indica esta crescente, perigosa e inconstitucional judicialização da política, judicialização eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral devia ser um árbitro de pouquíssimas ações. Apenas em alguns casos extremamente escandalosos deveria interferir. O resto é livre, o voto é livre, fazer pesquisas é livre. Não é uma pesquisa que vai mudar nada. Você tem agregador de pesquisa, tem 200 pesquisas saindo mostrando a mesma coisa. Então, assim, é um absurdo essa interferência do Estado em tudo que é atividade, e com essa desculpa, estamos sendo provocados. Não precisa se manifestar toda vez que está sendo provocado. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, deveria se manifestar apenas quando há uma violação flagrante da Constituição. Esta é a função de uma Corte Constitucional. E não se sentir na obrigação de se manifestar sobre qualquer assunto quando é provocada. Porque, senão, Caniato, nós vamos acabar com a política, porque tudo é judicializado, então fecha o Congresso, fecha a presidência, dá o poder direto para o juiz e deixa eles governarem no Brasil. É assim que a gente está. Então, assim, primeiro, uma enorme indisciplina dos partidos políticos, porque politizam, judicializam todas as questões políticas. Agora, inclusive, até pesquisa eleitoral, como foi o caso do PL nesse caso. E aí o tribunal se sente na obrigação, entre aspas, de se manifestar sobre o assunto. Tem que se manifestar coisa nenhuma. Se não houve violação da Constituição, da liberdade do voto, tem que deixar o jogo correr. Esta é a função de um árbitro: deixar o jogo correr e apitar apenas nos eventos que violam cabalmente, claramente, a Constituição e as liberdades individuais. O resto, deixa o jogo seguir e correr. Senão, nós vamos entrar numa judicialização eleitoral que só vai minar a credibilidade no sistema eleitoral, o que é um crime, porque o sistema eleitoral brasileiro é um dos melhores do mundo. Por isso, vamos respeitar os institutos, o eleitor, as pesquisas e deixa o jogo correr. Quem decide quem governará o Brasil é o povo, é o voto popular. Quanto menos intromissão do Estado, melhor. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, nós já vivemos em um cenário de muita judicialização, né? Como bem disse o Dávila, a novidade aí da notícia indica a judicialização da judicialização. Não concordo com a decisão do TSE, vamos levar para o Supremo, vamos levar para o Pleno do Supremo, para tentar reverter. E aí? E aí, quem que contém essa iniciativa? Quem de fato vai ter a coragem de fazer o que precisa ser feito? Aí a gente tem que olhar para o Senado Federal. Quer dizer, essas coisas vão acontecendo e os poderes vão sendo atropelados
porque o Senado Federal optou por ser omisso. Então, na omissão do Senado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. No caso do TSE, que é uma corte histórica no Brasil, que tem aí cumprido um papel durante as eleições, estabelece as regras, fiscaliza a aplicação das regras, julga os casos de uma forma extremamente morosa, em geral. Eu acho que até incompatível essa morosidade com a urgência de se definir resultado de eleição, né? Às vezes você tem alguém que fica no mandato por 2, 3 anos, aí depois decidem que não, na verdade ele não poderia ter sido eleito, aí ele sai, aí entra outro, às vezes chama a nova eleição, e vivemos, Caniato, este absurdo, inacreditável no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um presidente que é juiz, que é desembargador. Por quê? Ele foi votado? Não. Ele não recebeu nunca um voto na vida. Só que, por ser presidente do tribunal, na ausência do governador, do vice-governador que havia renunciado e do presidente da Assembleia que foi preso, ele assumiu. Só que hoje o Rio de Janeiro tem o presidente da Assembleia Legislativa. E desculpe, não importa se ele é do PL, do PT, do PSD, se ele é independente, ele é o presidente da Assembleia Legislativa. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal mantenha no cargo de governador do estado do Rio de Janeiro um desembargador que não recebeu um voto na vida. Aí vou dizer, não, mas veja, é melhor o desembargador que está fazendo a limpa. Então, se a população... É democracia, eles não defendem a democracia, né? Tudo vale para defender a democracia. Então, se eles defendem a democracia, manda o desembargador concorrer à eleição, porque democracia exige voto. E aí o desembargador apresenta as suas propostas e vai ser eleito, se for o caso, pela população do Rio de Janeiro para representá-la. Mas não é isso que a gente vive. Esse absurdo, inacreditável, está aí em curso com a chancela, as bênçãos, a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente olha para o TSE? Coitadinho do Nunes Marques e do André Mendonça. Se for conveniente para a maioria que hoje tem o poder absoluto no Brasil, serão atropelados e ninguém vai fazer absolutamente nada. Pois é, tem pessoas da nossa audiência aqui levantando uma questão que eu acho pertinente. Bruno Musa, Nunes Marques e André Mendonça foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma diferença ideológica? Talvez essa indicação ainda cause um mal-estar? Dá para dizer que tem alas e os dois fazem parte de um grupo e não se misturam com a maior parte daqueles que integram a Suprema Corte? E o fato de os dois comandarem o TSE, isso causa algum tipo de mal-estar? Enfim, naturalmente isso trata-se de uma teoria, né? Uma informação de bastidor, não sabemos. Ninguém emitiu uma nota afirmando que isso acontece, né? Claro, lógico, e obviamente irão politizar isso como já de fato fazem, né? Mas não me parece que seja algo provável. Veja, o trabalho que o André Mendonça tem feito na relatoria me parece bastante sério, me parece menos enviesado para um lado ou para o outro, e sim seguindo mais a critérios técnicos, inclusive, por exemplo, sobre a delação do Vorcaro. Ora, isso é mais ou menos uma unanimidade, que ela não trazia nenhum tipo de surpresa e tal. Então, me parece que ele tem sido a prisão do pai do Vorcaro. Enfim, me parece que até o momento ele tem conseguido manter uma parte mais técnica no trabalho, coisa que a gente não via há muito tempo. O Nunes Marques, por exemplo, claro, apenas suposições, mas o filho dele foi citado ali nas mensagens do Vorcaro, como supostamente tendo recebido no seu escritório alguns valores. Isso ainda, obviamente, cabe toda a investigação e tudo mais, mas me parece que seria muito prematuro você falar assim, olha, está envolvido com um lado ou com o outro, se já foi citado, pelo menos citado no nome aqui no processo, e o outro, me parece, até o momento, tem seguido uma tecnicidade maior com relação a isso. Mas veja que o ponto que chegamos, né? Quando nós tomamos como condição básica judicializarmos absolutamente tudo, é uma descrença nas próprias instituições que comandam o Brasil, inclusive e principalmente talvez
o judiciário. Nós somos, como eu mencionei aqui da última vez, o país do carimbo, um país onde você precisa ir no cartório com o carimbo de uma máquina pública atestar que a assinatura é tua, você atestando que a assinatura é tua, caso contrário, não confiam que foi você quem assinou aquele papel, porque é natural no Brasil você sair de casa para ser enganado a todos os momentos. Então, criamos estruturas burocráticas o tempo todo para que a gente possa tentar blindar um pouco dessa corrupção sistêmica que envolve todo o sistema e as pequenas atividades individuais no dia a dia do cidadão brasileiro. Então, estruturas burocráticas, como falamos, antiquadas como um cartório, que não existe há muitos anos em muitos países. Eu lembro no final dos anos 90, quando eu fui morar com os meus pais nos Estados Unidos para a gente alugar um apartamento, foi a coisa mais simples, a gente ficou olhando assim, falando, não tem cartório, não tem nada para reconhecer firma, e a moça lá, isso final dos anos 90, falando, não, você assinou aqui, está assinado. Ou seja, nós passamos vergonha com nós mesmos com relação a isso, fica dentro da gente. E esse processo de judicializar absolutamente tudo é um pouco dessa realidade. Todos nos enganam, então vamos buscar aqui uma estrutura coercitiva do Estado, uma vez que sabe-se lá o que vai acontecer. Se porventura não ganharmos, pelo menos tentamos. Então isso se tornou uma cultura deletéria e uma cultura altamente predatória para todas as atividades do país, seja institucional, seja econômica e seja das próprias relações humanas. Pois é, mas em linhas gerais, o Mota já está de volta. Você, Mota, quais aspectos dessa notícia você gostaria de destacar? Em linhas gerais, o que a gente pode esperar do TSE sob a administração desses dois ministros, Nunes Marques e André Mendonça? A notícia indica a possibilidade de uma ala estar insatisfeita com a maneira como os dois enxergam algumas temáticas, principalmente após a decisão sobre o veto, a divulgação daquele levantamento, aquela pesquisa de um instituto. Havia indícios de manipulação no momento da realização das perguntas para os entrevistados. Eu não acredito na existência de alas. Eu acho que há um bloco só. E aparentemente esse bloco de ministros, ele decidiu que nada no Brasil está decidido se a decisão não for tomada por eles. É isso. Os magistrados se tornaram mais importantes que os representantes eleitos, porque eles têm a última palavra sobre qualquer assunto. Essa é a realidade. Há quem chame isso de juristocracia. É o controle do Estado por juristas. A juristocracia é filha do neoconstitucionalismo. Isso é uma doutrina que radicaliza o papel da Constituição. Para quem acredita no neoconstitucionalismo, os magistrados têm que assumir a liderança do país, eles têm que ter um papel proativo na interpretação da Constituição. Eles têm que preencher lacunas legislativas, ou seja, se o Congresso não fez alguma coisa que eles, juristas, acham que deveria ser feita, eles fazem. É papel desses juristas corrigir as injustiças sociais. Então, se o texto da Constituição não está exatamente como eles acham que deveria ser, eles estão autorizados a abandonar o texto constitucional e tomar decisões baseadas em critérios próprios, ou até, muitas vezes, em ideias que são contrárias ao que está escrito na Constituição. E aí, o resultado disso, nós já assistimos há algum tempo. As Cortes Supremas assumem uma posição de supremacia e o juristocrata se transforma em um super-homem estatal. Pois é, deixa eu continuar esse debate com os nossos comentaristas. Dávila, tem questões sensíveis que o TSE irá se deparar neste ano, algo diferente de outras eleições? O que é preciso considerar para esse pleito? Vai ser muito disputado, naturalmente, há regras
bem específicas. Muitos falam nas dúvidas em relação ao uso da inteligência artificial. O que a gente deve esperar da Justiça Eleitoral? Muitos torcem para decisões rápidas e certeiras, né? Porque na Justiça Eleitoral, qualquer hora perdida, você tem um impacto, por exemplo, em um conteúdo irregular que tenha sido eventualmente postado na rede social, né? Exatamente. Canhato, já é uma eleição complicada, num Brasil polarizado, com muitos candidatos, uma eleição na qual a inteligência artificial terá um papel importante. Por isso, o papel da Justiça Eleitoral é deixar o jogo correr e só se intrometer, intervir, se houver uma violação gritante de algum direito. Por exemplo, utilizar a inteligência artificial e não dizer que a inteligência artificial usar imagem e voz para fingir que aquilo é realidade. Isso aí não pode acontecer, aí tem que interferir. Mas o resto é deixar o jogo correr. Se nós tivermos uma judicialização excessiva das eleições, isso acaba corroendo a legitimidade da eleição. Então, Canhato, o que o Tribunal Superior Eleitoral tem que fazer é deixar o jogo correr. E se tiver de intervir, é pontual em coisas muito escandalosas e gritantes que podem atrapalhar a lisura e a transparência do sistema eleitoral e do processo eleitoral. O resto, deixa o jogo correr. Se começar a meter a mão em tudo, em pesquisa, em material, em rede social, o que nós estamos fazendo é enfraquecendo a legitimidade da eleição. E isso é péssimo numa democracia. O Dávila faz essa menção e essa projeção, Cristiano Beraldo, mas isso também deve partir dos candidatos e dos partidos, porque o cenário de judicialização acontece porque essas figuras, esses atores, acionam muito a justiça, né? Sem dúvida alguma, isso virou rotineiro no Brasil. As campanhas todas têm advogado e a justiça no Brasil, né, ela foi formatada para parecer uma justiça acessível. Então, qualquer coisa você leva para o judiciário. E o mais impressionante nessa nosso sistema judiciário completamente maluco é que qualquer tema pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. E com isso, aquela suposta ampliação do acesso à justiça se transforma numa justiça completamente morosa, ineficiente e incapaz de efetivamente entregar justiça aos cidadãos brasileiros. Então, quando você vê tudo que acontece nas campanhas, e aí vai aí aciona, aí não pode ter a pesquisa, aí não pode ter o vídeo, aí tem que tirar aí da multa, aí o outro faz a campanha antecipada. O presidente da República, inclusive, no ano de 2024, fez uma campanha descarada, antecipada para o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, durante o evento de 1º de maio. Não tem absolutamente nada, é R$5 mil de multa. E valeu muito mais a repercussão daquilo que o presidente fez. Então, o presidente, objetivamente, ali transgredindo a lei eleitoral, sabendo que as consequências valeriam a pena. Então, o Brasil torna-se esse ambiente completamente ineficiente e as campanhas vão usando isso contra e a favor. Então, não adianta as pessoas se iludirem, né? Porque a eleição no Brasil, aquele que é eleito, ele tem tanto poder que para ele vale tudo. O Musa mencionou isso mais cedo, né? Vale a pena mentir na campanha, vale a pena mentir na eleição, porque a pessoa sabe que a consequência da sua mentira ela é muito pequena, sendo que a mentira aumenta a chance dela ser eleita. Então, é um país completamente ineficiente, moldado para não funcionar e para privilegiar esses amigos do poder, essas figuras que estão aí eternamente na política brasileira, que carece de renovação efetiva, não de novos aventureiros que ficaram famosos, que foram para um reality show ou que se casaram com um MC, mas pessoas qualificadas que possam usar a política como um instrumento de, não vou nem dizer de transformação, mas de revolução no Brasil,
porque se a gente não revolucionar a nossa realidade hoje, o Brasil não tem a menor chance de entregar à sua população elementos que são básicos e fundamentais a qualquer um que viva num país tão rico como o Brasil. Pois é, só um registro jornalístico, é que a notícia está fresca aqui. Essa ação que o Beraldo fez menção foi ajuizada de forma conjunta por 3 partidos à época, né, em 2024. Partido Novo, MDB e também Progressistas. E o juiz eleitoral Paulo Eduardo de Almeida Sorce condenou o presidente da República e também o então pré-candidato Guilherme Boulos. 2 multas foram aplicadas para o presidente da República, R$20 mil, e para o pré-candidato, R$15 mil, respectivamente, por propaganda eleitoral antecipada.